E C++ é uma linguagem que ninguém gosta, todo mundo já sabe. Mas como que se livra de C++? Isso daí é uma dificuldade muito grande que muita gente passa, mas que Zig não tem mais desde 2022. E o Dark, nosso querido aqui, mandou esse artigo para a gente ver de como que Zig acabou com as linhas de C++ e como você pode fazer também. Mentira, porque Zig é uma linguagem e você provavelmente não está desenvolvendo uma linguagem, então né, não vai dar para acabar com o seu C++ e você provavelmente tem dependência e gente que não deixa você acabar com o C++ também. Vamos ver como que Zig e o Andrew fez, né? Como usamos WebAssembly para aniquilar 80 mil linhas de código legado. 80 mil linhas, que é aproximadamente o quê? 2 horas do Cloud hoje. Mas isso daqui é em 2022. Né? É engraçado, eu compartilhei essa história um punhado de vezes com amigos meus que são qualificados, engenheiros de software competentes, e cada vez que a resposta foi confusão sobre por que qualquer um desses seria necessário ou mesmo remotamente útil. A tradução não ficou boa, mas aparentemente ninguém entendeu por que iria funcionar, né? O WebAssembly. Depois de 10 minutos de expressões intrigadas, sobrancelhas franzidas e questionamentos intensos, algo clica e tudo faz sentido, mas é preciso explicação e raciocínio paciente dos primeiros princípios para acompanhar. Então, basicamente, para acabar com C++, tudo que a gente precisa é de WebAssembly, né? Para deletar 126 mil linhas de código e adicionar 25, né? Declaração do problema. Antes dessa mudança, a base de código existe consistia em 2 compiladores. O antigo, escrito em 80 mil linhas de C++, além de compartilhar código com Zig com o novo. O novo, escrito em 250 mil linhas de Zig. Então dá para ver também que Zig é mais verboso do que C++. Então isso que o pessoal fala de C++ ter muita linha de código, comprovadamente mentira, né? Desde já aqui, cientificamente comprovado. Sendo irônico, para deixar claro. O novo era mais rápido, usava menos memória e era ativamente mantido e aprimorado, né? Enquanto isso, ninguém queria tocar o antigo. Por que será? Mas era necessário construir o novo a partir da fonte. Isso significa que os novos recursos da linguagem de Zig tiveram que ser implementados 2 vezes, uma vez na nova base de código e em seguida novamente na base de código antiga. Eu estou tendo um déjà vu. Eu acho que ou eu já li isso daqui, ou eu já fiz um vídeo disso daqui. Eu vou descobrir depois. Essa foi uma dor enorme, especialmente quando o design desses 2 compiladores divergiu. Além disso, a implementação C++ do Zig originalmente usou a mesma estratégia que o compilador D, não liberando memória até a saída do processo. Nossa. Essa decisão de design deixou de ser prática, pois a execução de código em tempo de compilação tornou-se um dos principais recursos da linguagem. Os projetos cresceram maior combinados com o Zig, usando uma unidade de compilação para tudo. Não desalocar memória em fundamentos de programação, o professor falava isso. Hoje no Globo Repórter, PS2 clássicos, exatamente. Eu lembro que uma das primeiras coisas é aloca e desaloca e deixa no escopo certo, né? Mas quando tá lá começando, você na prática se aloca no começo, desaloca no final, se estourar a memória, tchau, obrigado. Né? O espaço-solução. Este problema é fascinante e há muitas soluções para eles, cada um com seu próprio conjunto de trade-offs. Em todas as conversas que mencionei acima, uma vez que o problema foi claro na mente da pessoa que eu estava falando, a discussão se voltou para a sessão de brainstorming rápido sobre diferentes possibilidades. Cada ideia tinha um conjunto diferente de benefícios concretos, bem como desvantagens. Ok. Não se apresente, esta é a verdade adotada por Lua, por exemplo. Resolve inteiramente o problema, mas a desvantagem, obviamente, é que teríamos que usar C em vez de Zig. Mas já tá melhor que C++, né, galera? Assim, já tá melhor que C++, vamos para C, já tá melhor. Eu não estou disposto a fazer isso porque as melhorias oferecidas pela linguagem né, são muito grandes para perder. Por exemplo, algumas técnicas de design orientado a dados que eu usei são impraticáveis em C++ por causa de pistolas de linguagem. Language guns, language fruit guns, enfim. Coisa que a linguagem deixa fácil de fazer errado, imagino eu. E tem muita coisa que C também deixa fácil de fazer errado. Ou deixa difícil de fazer certo. Não sei, como você quiser ver. Use uma compilação prévia do compilador. Essa é a abordagem adotada por Rust, bem como muitas outras linguagens. Uma grande desvantagem é perder a capacidade de construir qualquer commit a partir da fonte, sem meta-complexidade rastejando. Por exemplo, digamos que você está tentando fazer um git bisect, que eu nunca fiz, nem sabia que existia. Em algum momento o git verifica um commit mais antigo, mas o script não consegue construir a partir da fonte, porque o binário que está sendo usado para construir o compilador agora é a versão errada. Claro, isso pode ser resolvido, mas isso introduz uma complexidade indesejada com a qual
os contribuidores preferem não lidar. Ok. Além disso, a construção do compilador é alimentada pelo que os objetivos anteriores estão disponíveis. Por exemplo, se não houver uma compilação RISC-V 64 compilador disponível, então você não pode construir a partir da fonte em hardware RISC-V 64. A conclusão aqui é que ele não suporta adequadamente o caso de uso de ser capaz de construir qualquer commit em qualquer sistema. Usar a própria linguagem, você fica limitado pela própria linguagem, né? Esse é o problema de ser bootstrap, o compilador. Programadores que não negligenciaram a memória tirem a primeira pedra, exatamente. Compile o compilador com código C. Esta abordagem é adotada por NIM. A vantagem de comparação com a estratégia anterior é que o código fonte C, gerado para o controle de origem, parece menos Yuk do que o código da máquina de commit, mas é efetivamente o mesmo se o código C for específico para o alvo. Não tenho certeza como o código C gerado do NIM independente de destino, por exemplo, mas vejo na descrição que diz: suporta mais combinações de CPU / sistema operacional do que o repositório de recursos mais antigos, o que implica que, embora tenha muitas combinações úteis lá, não é verdadeiramente código C portátil. Também está em repositório separado do que o compilador principal, por isso sofre com os mesmos problemas que a estratégia anterior. Então, basicamente, para a gente gerar o compilador, a gente pega o nosso código, escrito na linguagem que for, e a partir disso a gente gera um código em C. E daí a gente fala, ó, esse código em C aqui é o nosso compilador, é o nosso programa, é a nossa linguagem. E se eu quiser compilar para outra linguagem, eu vou usar esse código em C. E esse código em C aqui, é o dilema do ovo da galinha. Perfeito, Dark, é o dilema do ovo da galinha. E esse código em C aqui é a fonte da verdade. Só que ele pode não ser a fonte da verdade porque ele não pode ser toda a verdade contida em si mesmo, né? Então, é complicado. No caso de Zig, explorei essa possibilidade e achei que o código ser gerado não apenas era específico para o alvo, mas também grande. Para nós era um arquivo de 80 MB C. Embora isso possa ter melhorado com aprimoramentos de back-end C, isso são ordens de magnitude maiores do que eu me sentiria confortável quando se trata de comprometer um arquivo binário em um repositório Git. Compile o compilador para o código C exatamente uma vez, mas limpe-o, mantenha-o diretamente a partir de então. Isso é o que eu planejei fazer por anos até que realmente comecei ok. Investigar a implementação da abordagem. Isso tem a desvantagem óbvia de que a limpeza de uma enorme quantidade de código C gerado automaticamente é uma tarefa diretamente do inferno da ciência da computação. Hoje em dia, Cláudio, refatora, não faça erros. Deixe e garante que tudo esteja certo. Faça isso rápido. Mas sim, é uma tarefa interna. É uma tarefa de corno. Refatorar 80 MB de C. Vai tomar no cu. Eu acho que se juntar todos os repositórios, tudo que eu escrevi... Não, todos os repositórios atuais, digamos, que eu tenho de linha não deve dar 80 MB de linha, né? Porra, é muita linha. Além disso, a partir desse ponto, ainda estamos presos a 12 implementações do compilador, tornando os contribuidores menos motivados para ajudar, uma vez que eles teriam que fazer todos os trabalhos 2 vezes. Uma vez em Zig e uma vez em C. Compile um compilador para uma máquina virtual simples. Ocasionalmente eu falo com Drew DeVault, grande Drew, desde que ele está trabalhando em Hari. Começamos a conversar sobre o bootstrapping do compilador e mencionou a estratégia do OCaml fora do punho. Ó, quem falou que o OCaml aí é melhor que Zig? Aí, ó, Zig copiando o OCaml, denúncia. Denúncia, galera. Aqui, ó, você liga sobre o problema de stage 0 bootstrapping? Marginalmente. Mais ou menos. A ideia é começar com literalmente um editor de texto e deixar open running. Editor de texto, perfeito. Na minha época a gente usava agulha magnética e SteadyHand. Clex, eu disse editor de texto, eu quis dizer editor de Exa. Enfim, não vou ler a piadinha deles, né? Piadinha de americano. Isso fez que os meus sucos criativos fluíssem. Um back-end sob medidas apenas para bootstrapping é uma ideia legal, mas acho que o ponto ideal para Zig parece diferente do que faz para o OCaml. Há exatamente um alvo de VM disponível para Zig que é agnóstico do sistema operacional e sujeito aos passos de otimização de última geração da LLVM, que é o WebAssembly, conhecido como OASI como camada de abstração do sistema operacional. Então, né, basicamente o WebAssembly surge como uma solução de compilação cross-plataforma. E na prática, é o que faz a web ser tão famosa. Essa é a minha opinião mesmo. E C também, né? C virou, tipo assim, meio que uma linguagem de fato para
para... eu quero que meu programa seja compilável em qualquer máquina. Isso lá nos anos 70, 80. Toda máquina suportava C, toda máquina conseguia compilar C, então eu escrevi em C. Isso ajuda bastante a disseminar o uso, você conseguir escrever linguagens e escrever programas e seu programa simplesmente rodar na máquina independente de detalhes, né? E a web hoje se tornou uma plataforma nisso, que você escreve uma vez o programa para a web e ele roda em qualquer lugar, roda até na TV do indivíduo, né? O Zig nem tem A, pois ele proíbe. O Zig proíbe A também, galera. Harry é muito legal, eles têm uma filosofia de só aceitarem sistemas livres, então não tem versão oficial para Windows e Mac, somente para Mac não oficial. Caramba, que massa! Que massa. Mas continuando aqui, né? Explorando a ideia. E eu acho que eu não li tudo. Eu acho que eu li em cima, mas eu tenho quase certeza que eu não li tudo porque eu não lembro dessas partes, não. Então eu não devo ter vídeo sobre isso aqui, não. Explorando a ideia. A ideia aqui é usar um binário WASM mínimo com kernel stage 1. Está comprometido com controle de origem e, portanto, pode ser usado para construir qualquer commit a partir de qualquer fonte. Nós fornecemos uma implementação mínima de intérprete WASM, que é construída a partir da fonte C, e em seguida usada para o código-fonte do compilador auto-hospedado Zig em código C. Eu não entendi absolutamente nada disso. Ele poderia muito bem ter feito um diagrama para esclarecer, mas eu não entendi. Implementação mínima de intérprete WASM. Tá, então eu tenho uma interpretação mínima de um runtime para WebAssembly, que é construída a partir da fonte de C. Em seguida, eu uso isso daqui para traduzir o código-fonte do compilador que está em Zig para código C. É isso. O código C, então, compilado e vinculado novamente pelo compilador C do sistema em um binário stage 2. O binário stage 2 pode, então, ser usado repetitivamente como Zig build para construir a partir da fonte a partir desse ponto. Olha. Assim, é um negócio complexo. Se eu tentar desenhar, eu acho que isso daqui... Eu acho que isso daqui só com desenho. Porque eu vou ter... Eu tenho, tipo assim... WASM. Tá. Aí eu tenho Zig. Aí eu tenho C-Cru. Aí eu tenho C do WASM. Como que ele faz? Ele pega o... Cacete. Ó, implementação mínima de WASM. É construída a partir da fonte de C. Então, eu tenho aqui a tal da fonte do C fonte. Ele vai gerar o WASM. E daí, depois, isso daí é usado para traduzir o código-fonte do compilador auto-hospedado do Zig e código C. Então eu vou ter o Zig... Eita, não é isso que eu queria, é esse. Então, o Zig junto do WASM formam um C cru. O código C, então, compilado e vinculado, linkado novamente pelo compilador C do sistema em um binário stage 2. Então, daí... eu pego daqui... Aqui eu tenho C do sistema. E daí, esse código em C, ele é compilado pelo C do sistema. Ou, enfim, aqui a gente pode falar build do sistema, né? Então, eu tenho um C fonte que interpreta o WASM. Aí disso eu vou gerar o WASM com o WASM mais o Zig. Mais o Zig vai dar o C-Cru, e daí o C-Cru é usado pela build do sistema. E daí eu tenho um compilador. Aparentemente daí eu tenho um compilador. Binário WASM é produzido, que usa o backend LVM para produzir no binário release small, que tem como alvo isso daí. Com uma CPU generic mais bulk memory. Todos os backends nesse binário são desativados, exceto o backend de C. Isso produz um arquivo de 2.6 MB. É então otimizado ainda mais com o WASM opt OZ enable bulk memory, elevando o total para 2.4 MB. Finalmente é comprimido, elevando o total para abaixo de 637 KB, caralho, compilador pequeno.
Isso é compensado pelo tamanho de implementação do decodificador ZSTD em C. No entanto, vale a pena porque a implementação do ZSTD mudará raramente ou nunca, economizando um total de 1.8 MB toda vez que o binário o assembly for atualizado. Olha, é uma ideia meio genial. Foi o que eu te expliquei antes, é bem complicado, pelo menos pra mim. Cara, sim, é bem complicado. Lembrava que ele usava Zig pra botar o ASI. Minha memória deve estar ruim, eu confundi. Não, ele usa... Ele, tipo assim... Ele compila o Zig para o ASI e daí faz isso gerar um código em C, e daí esse código em C ele compila para a máquina. Assim, em vez de 80 mil linhas de C++, existem agora 4 mil de C portátil. Este código usa apenas funções libc padrão e não depende de nenhum cabeçalho POSIX ou Windows. A camada de interópio do sistema operacional foi completamente abstraída em um punhado de funções WASI a serem implementadas no próprio WASI. Aí, galera, 4 mil linhas. Se vocês conseguem escrever 4 mil linhas aí de C, vocês já podem fazer uma linguagem, um compilador. Este é o conjunto inteiro para o compilador de Zig se compile a C. Estes são os únicos syscalls necessários. Olha. É pouco, hein? É pouco syscall. Jacob Young e eu trabalhamos juntos nesse intérprete WebAssembly, o ASI, em tatatá. Aí, só um parênteses antes de continuar. Por isso que eu falo que Zig é elegante. Porque, tipo assim, galera, tem muito jeito de resolver esse problema. Aqui ele apresenta, ó, os passos da solução. Então ele fala de Lua, ele fala de Rust, fala de NIM. Agora eu tô no outro, deixa eu ver. Ele fala de outras soluções, né? E, tipo assim, parece que tem alguma coisa de errado, sabe? Funciona, resolve o problema, com certeza. Mas todas elas, eu vendo, pelo menos, parece que tem alguma coisa de errado. Essa daqui, tipo assim, não é que é exatamente perfeita, mas pra mim, vendo esse tipo de solução, para eu conseguir compilar cross-platform e conseguir que o meu negócio execute em qualquer máquina. Essa solução aqui parece muito... E eu quero ter uma linguagem bootstrap também, eu quero aproveitar a minha linguagem. Essa daqui parece uma solução muito boa. Muito elegante, vamos colocar dessa maneira. Do que quando você compara com as outras. E quando eu falo que Zig é uma linguagem elegante, é isso. É incrível a linguagem, mesmo ainda estando no Bootstrap, ele consegue gerar tudo sem depender de nada além do Zig. É bem isso. Tipo assim, eu tô no Bootstrap, mas eu consigo gerar tudo só com as minhas dependências. Tipo assim, eu não vou ter uma dependência de caminho de depender também de uma versão antiga minha. Não, eu posso... Não dependo que eu não vou compilar minha nova versão numa versão antiga minha. Eu vou... Eu posso quebrar tudo, tá? Eu posso quebrar tudo. No estúdio zero. Fazer uma linguagem é fácil, fazer uma linguagem boa é outra história. É bem isso. Aqui, eu criei a primeira versão em Zig explorando rapidamente a ideia, aproveitando a rica biblioteca padrão e mecanismo de segurança de Zig. Esse intérprete não decodificou preventivamente o módulo ASA. Em vez disso, usou o deslocamento do arquivo diretamente como contador do programa. Funcionou bem, mas foi muito lento, levando várias horas para implementar uma série do compilador que no código da máquina ativa leva cerca de 5 segundos. Jacob melhorou o projeto, introduzindo um conjunto de instruções diferentes, mais otimizado para a interpretação, bem como uma infinidade de outras técnicas que consideram desempenho dentro dos limites aceitáveis. Enquanto isso, eu tenho que trabalhar na conversão de base de código de Zig para puro C. Trabalhamos lado a lado neste projeto por 2 semanas, usando IRC para se comunicar. Isso é uma outra coisa, Zig usa IRC. Para quem não sabe o que é IRC, IRC, o que é? Não é imposto de renda, definitivamente. Internet Relay Chat é onde o pessoal conversava antigamente, né? Mas você entra no IRC e você fica conversando. É um protocolo de troca de mensagens. Se eu não me engano, a Twitch usa IRC pro chat. Eu acho que a Twitch... Se eu não me engano, o chat da Twitch é o IRC. Enfim, Zig usa IRC. Zig usa IRC, mas também tem Discord. Quando community de um outro e compartilhando frustrações, celebrando vitórias, geralmente tendo uma explosão, um hacking um com o outro. Eu realmente não posso dar crédito suficiente para o trabalho que o Jacob fez nesse projeto. Valeu aí, Jacob. Parabéns. Especialmente considerando que ele foi responsável por melhorar o back-end de C de Zig o suficiente para tornar isso uma possibilidade. Uma vez que o conceito foi provado, Jacob percebeu que poderia ser feito ainda mais rápido, convertendo código WebAssembly para código C, em vez de interpretá-lo diretamente. Então, ao invés de interpretar o WebAssembly, a gente converte para C e fica mais fácil ainda. Essa é definitivamente a compilação just in time, mas aproveitando o fato de que nossa ferramenta básica de bootstrapping é o compilador C do sistema. Pô, foda pra caralho. Lugar texto de arquivos até. Era bem popular nos anos 90, o pessoal do open source ainda gosta de usar, sim.
Ou mail list, né? Já existe uma ferramenta WASM2C de uso geral como parte do projeto WebAssembly Binary Toolkit, mas em vez de portar ou bifurcá-lo, Jacob criou uma implementação WASM2C do zero. Essa implementação alternativa intencionalmente não tem utilidade geral. Ele contém apenas implementações de funções WASM que o compilador realmente chama quando constrói a si mesmo. Porra, é um programa que se constrói, cara. Isso eu acho muito louco. Entre outros benefícios, permite que nossa pequena implementação de WASM2C feliz seja de 4.000 linhas em vez de 60.000, não tenha dependência de C++, olha, maravilha, e faça atalhos simplificadores como não implementar nenhum sandboxing ou medida de segurança. Um novo processo de construção. Aqui está o que finalmente aterramos. Então, builda. Aí, ó, tem o stage 0. Não, eles partem de stage 0, vão pro stage 1, e daqui é o stage 2, ou não? Enfim, não lembro. Aqui, ó, mas ó, use o compilador de sistema para compilar o Zig WASM2C. Ok. Use Zig WASM2C para converter Zig para Zig 1.c. Use o compilador de sistema C para compilar Zig 1.c. Observe que Zig 1 tem apenas o backend C ativado. Use Zig 1 para construir o compilador Zig em Zig 2.c. Use o compilador de sistema C para compilar Zig 2.c e agora você tem o seu executável. Este tem a lógica final correta, no entanto, seu código de máquina foi otimizado pelo compilador de sistema C. Isso daqui é muito importante, galera, porque se você for fazer alguma coisa que compila na mão, que gera código de máquina, olha, muito boa sorte, porque as otimização é coisa do capeta, sabe? Tipo, coisa do capeta no sentido que é muita coisa para você assumir para si mesmo. Não que não dê para fazer, dá para fazer. Mas é muita coisa que demanda muito tempo, muita gente, muito teste, em muito caso. Então, geralmente, para back-end, a gente pega o back-end que já tem as otimizações, né? Digamos assim. Zig quer sair totalmente da LLVM, eu acho bem plausível, mas eu tenho receios dessas. Tipo assim, para debug, maravilha, mas tenho receios. Será que para release, algum dia? Principalmente nesses cenários de otimização? Não sei. Por si só, prosseguimos para o passo 6 a fim de obter um binário com características de desempenho auto-hospedadas. Zig2Build, processo de compilação padrão para a construção de Zig usando uma compilação de Zig mais antiga. Você pegar a saída dessa etapa final e construir o Zig novamente, ele produz a mesma coisa, byte por byte. Em outras palavras, Zig 3 e Zig 4 são idênticos e, portanto, estamos acabados em nomear este binário final Zig 100 sem nenhum sufixo. Não, Zig sem nenhum sufixo. O binário WASM só precisa ser atualizado com uma mudança de última hora. O novo recurso afeta o compilador ao construir-se. Por exemplo, correção de bug que o compilador não aciona ao construir em si pode ser ignorada. No entanto, se a correção de bugs for necessária para que Zig se crie, o binário WASM precisa ser atualizado. Então eu posso ficar só com esse binário aqui da... eu posso ficar só com esse binário aqui do Zig 1. É? Acho que sim. Acho que eu posso ficar só com esse binário aqui do Zig 1. Enfim. Tá. Então, se a correção de bugs for necessária para que o Zig se crie, tá. Da mesma forma, quando a linguagem é alterada, o compilador quer usar as alterações para construir, o binário precisa ser atualizado. Não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu acredito. Ou usava 11 GB, agora usa só 10 GB e 3.2. Olha, parabéns. Fiz essas medições correndo umas contra as outras. Uma delas enquanto transmitia no Twitch. Então os tempos são um pouco voláteis, mas você entendeu a ideia. Importante anotar aqui a quantidade de memória necessária para construir, a diferença entre uma pessoa com 4 ou 8 GB de RAM ser capaz de contribuir para Zig ou não. Ah, não, pera. Aqui, é de 11 para 3, não de 11 para 10. É 11.3 para 3.8, 10.3 para 3.2. Caralho! Aí, ó. Aí, o build time. O build time e uso de memória para compilar Zig. Olha. Eu já compilei o VTK, né? Já tive que compilar algumas vezes o VTK. Olha, que coisa chata de fazer. Que coisa demorada. E usa memória, aquela porra. Usa memória. Seguindo em frente, quero deixar claro que, embora essa mudança de desembarque em Zig seja uma vitória líquida, ela representa a regressão de um caso particular, a capacidade de inicializar o Zig de apenas o código-fonte em um número fixo de etapas. Entendi. Até agora, o edifício do projeto, do processo de origem, não envolvia nenhum blob binário, exceto um compilador C++ de sistema. Agora existe este binário WebAssembly, que não é código-fonte, mas é de fato um artefato de compilação.
Algumas pessoas, com razão, levam essas coisas muito a sério. Vejam, por exemplo, as diretrizes do software livre do Debian. Tá. Eu conheço abertamente que este custa a ser pago, no entanto, acredito firmemente que vale a pena no final. Suspeito que, combinado com uma especificação oficial de idioma e uma crescente popularidade do Zig, graças a Deus vai aumentar, veremos um projeto de terceiros iniciar uma implementação alternativa de Zig em C, semelhante à forma como MRUST C existe para Rust, apesar de não ter uma especificação. Isso preencheria o papel necessário para resolver o bootstrapping de origem O1 novamente. Tá, estou disposto a marcar 1.0 sem este caso de uso resolvido e não há nenhum plano real para assumir este projeto de implementação de compilador alternativo no âmbito da Zig Software Foundation. É claro que as coisas podem mudar, mas esse é o plano como está. Além disso, essa mudança representa a remoção do F-Stage 1 da flag, que permite ao usuário de Zig optar por sair do novo compilador e usar o antigo. Tá, essa foi a única maneira de tirar proveito de funções assíncronas, um recurso de uma linguagem experimental que não está implementado no novo compilador. E isso daqui, ó, foi para Zig 0.10, então não é tão... É de 2022, né? Mas não é tão antigo, né? Tipo, não é tão antigo. Habilidade linguística. Numa nota mais positiva, esta mudança significa um progresso rápido em todas as alterações linguísticas planejadas em que temos estado sentados. Lá ele. Sem a base de código do compilador legado para nos impedir, sem C++, para travar a gente, você pode esperar grandes progressos para concluir a linguagem de Zig durante o ciclo de lançamento do Zig 0.11. Spoiler, não foi concluída no ciclo 0.11 e estamos no 0.16, inclusive. Né? Isso nos permite alterar a linguagem Dogfood imediatamente, usando-as no compilador, bem como na biblioteca padrão. Dogfood é produzir para si mesmo. E antes de ser acusado de projetar a linguagem para ser overfit, para escrever compiladores, estou feliz em relatar que comecei a tirar sexta-feiras para trabalhar com Zig ao invés de em Zig. Ou seja, sexta-feiras para mim são para projetos paralelos, onde eu ajo como um usuário regular da linguagem, ao invés de como desenvolvedor de compiladores. Quando essa mudança caiu no ramo de mestre, havia 650 problemas abertos com o rótulo Stage 1, indicando um problema com a base do código agora excluída. Então matou 650 issue, né? Então, em teoria, poderíamos fechar instantaneamente todas essas questões, o que seria sempre tão satisfatório. No entanto, instituir uma política que, para fechar uma dessas questões, deve-se adicionar cobertura de teste para ela, ou identificar a cobertura de teste que já cobre. Talvez seja mais esforço do que vale, mas por enquanto é isso que estamos fazendo. Finalmente, quero deixar com o meu tweet favorito de todos os tempos, que foi excluído desde que Leonard Ritter se mudou para Mastodon. Então, vou reproduzi-lo aqui para você aqui, que né, é o Mario largando o Yoshi, aqui, ó, usando C++ para inicializar uma nova linguagem de programação. E é o Mario, né, jogando o Yoshi no lixo para poder terminar a fase. Então, isso que a gente faz com C++, a gente usa e quando pode, joga no lixo. Então, assim basicamente que Zig se viu livre de C++ e fez uma ótima solução para esse bootstrap. É uma solução elegante. E esse tipo de coisa que ele falou cadê? Aqui, ó. Essa mudança significa um progresso rápido em todas as alterações linguísticas planejadas em que estamos sentados. Então, você fazer uma refatoração que te permite mover mais rápido, fazer outra coisa. Isso é uma coisa que eu faço bastante e que eu odeio quando eu não consigo fazer, porque eu me sinto muito limitado. Eu falo, tipo assim, puta, esse código aqui, essa parte aqui tá uma merda. É uma merda. Toda vez que você mexe, tá uma merda. Eu falo, quanto que eu vou arrumar? Daí, quando eu consigo arrumar, é uma grande felicidade. E hoje, com o Cloud, o que eu faço é eu boto o Cloud pra arrumar, o quanto antes. Porque senão... Nossa senhora. Senão eu fico maluco mesmo.